Salvador Jesus Cristo, neste momento de oração, uma vez mais queremos lhe apresentar a vida do teu filho, que nesta noite será o canal de bênção, meu Deus, para o templo sede, trazendo-nos uma porção da sua palavra, que por certo o Senhor já tem preparado e vai nos proporcionar nesta oportunidade. Deus, continue usando com poder, autoridade e ousadia do seu Espírito para falar conosco, com a tua igreja, não aquilo que queremos, meu Deus, mas o que de fato nós precisamos e carecemos de ouvir, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos já ler a palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 4, e vou ler o verso de número 21 e o verso de número 22. 1 Samuel, capítulo de número 4, verso 21 e o verso 22. Amém? Assim nos diz: mas chamou o menino e cabo, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. Verso 22 diz: e disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém. Podeis assentar. Daqui a pouco retornaremos à palavra. Eu quero dizer aos irmãos que é um prazer muito bom poder estar aqui mais uma vez, rever os nossos companheiros. Quero agradecer pela liberdade, pelo convite ao nosso coordenador de missão, pastor Roberto Cardoso. Eu não planejava estar aqui hoje, na verdade estava pensando em retornar para Ituiutaba, mas Deus tem os seus planos. Agradeço ao pastor João Messias, também pelo convite, e ao nosso pastor presidente, pastor Levi, pela confiança, pela liberdade de estarmos aqui. Como já disse, é um prazer rever todos os nossos companheiros, alguns que eu conheço, outros que eu conheço só um pouquinho assim de vista, não é? Pois o ministério ele vai crescendo. É um prazer rever o nosso pastor benemérito, o pastor Joel Amâncio de Souza. Como já foi dito, estamos na cidade de Ituiutaba, uma cidade de aproximadamente uns 110 mil habitantes, de 100 a 110 mil habitantes. Estamos ali aproximadamente há quase 2 anos, né? Mas a obra de Deus, ela está ali, o nosso trabalho já há 4 anos aproximadamente, e estamos ali dando continuidade a esse trabalho. E a igreja de Ituiutaba está vivendo um momento maravilhoso. É muito bom quando nós temos boas notícias a dar acerca da obra de Deus. E talvez pareça suspeito em falar por ser o pastor da igreja, mas fico feliz em falar isso, pois Deus tem nos abençoado de uma forma toda especial. Tanto na questão espiritual, como na questão também material, pois a obra de Deus precisa crescer em todos os lados. Na questão espiritual, estamos vivendo um momento abençoado. O ano passado, o ano 2013, nós batizamos para a glória de Deus, e estávamos esta semana conversando com o nosso secretário, e é muito bom isso, porque às vezes se desce as pessoas as águas batismais, e de repente a pessoa desaparece. E o interessante, quando essa pessoa é discipulada, ensinada, e ela se batiza, permanece firme, dando frutos, ganhando outros. E o ano passado batizamos 36 pessoas. A nossa meta era descer as águas batismais 50 pessoas. Esse ano, a nossa meta em Ituiutaba é batizar 60 pessoas. E estamos trabalhando para isso, é o mínimo, não é? A nossa meta é 60, mas cremos que quando nós nos jogamos em favor da obra de Deus, é Deus que faz o trabalho crescer, pois o próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E Deus tem nos agraciado na cidade de Ituiutaba. Como já foi dito, estamos agora dia 23 de fevereiro, realizando um culto às 9 horas da manhã, pois Deus tem nos dado um terreno, tem nos dado mesmo, um terreno que não custou praticamente, para falar a verdade, custou R$ 33 ao caixa da igreja, porque foi lá como é que se diz, um cartório, um registro que nós realizamos no cartório.
mas Deus nos deu esse terreno, um terreno de 360 metros, na avenida da cidade. Era uma área verde que estava lá praticamente esquecida, abandonada, e um pastor antes de mim que lá passou, ele fez esse pedido à prefeitura. E durou-se um ano, nós ajeitamos papelada, criando matrícula, pois era uma área verde, se tornou um lote, e para a graça de Deus, o prefeito assinou lá o veredito, nos dando a doação daquele terreno para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Ituiutaba. Se fôssemos comprar um terreno daquele, custaria mais de 100 mil reais, mas Jesus nos deu para a glória do seu nome. Você pode dar um glória a Jesus por isso? E dia 23, estaremos realizando o lançamento da pedra fundamental. Se for possível, será nosso prazer receber o nosso pastor presidente. Sabemos que são muitos compromissos, mas o pedido, o convite já foi feito. Pastor Roberto não tem como escapar, não. É o coordenador de missão, junto com alguns pastores aqui de Limeira. E aguardamos uma caravana. Seria muito bom receber uma caravana aqui de Limeira, de obreiros, pois estaremos fazendo um culto lá pela manhã, tudo pela fé. Deus tem abençoado. Esses dias recebi a notícia, um empresário da cidade, ele me procurou e falou: olha, pastor, ele trabalha com areia, ele vende areia para os materiais, ele tem uma empresa. Ele falou: toda a areia que for precisar para a construção do templo, nós iremos doar para vocês. Eu falei: graças a Deus, é Deus abrindo as portas. E nós aguardamos os nossos irmãos, continue orando pela igreja na cidade de Ituiutaba e região. Como o pastor João Messias falou, estamos no Pontal do Triângulo Mineiro. Quem aqui já esteve ali em Ituiutaba? Quem aqui já esteve ali? Aqui da nave da igreja. Ninguém conhece. Seria muito bom que você fizesse uma visita a nós. Estamos ali em algumas outras cidades. O nosso obreiro que ali está na cidade Cachoeira Dourada, que faz divisa com o estado de Goiás. Só o rio que separa. É uma linda cidade turística, uma cidade de 3 a 4 mil habitantes. E temos ali uma igreja abençoada, irmãos avivados. Eu estava há 2 semanas atrás em Uberaba, no trabalho de jovens, e conversando com o pastor Túlio. Como Deus faz? Alguns anos atrás, não havia um membro sequer da Assembleia de Deus do Belém, no Triângulo Mineiro. E hoje nós somos centenas, não é? Porque alguém acreditou. Nosso pastor presidente, o coordenador de missão, o nosso departamento de missões, enviou obreiros, o trabalho está sendo feito e a obra de Deus está crescendo. Eu sou testemunha disso, crescendo para a glória do nome de Jesus. Então vale a pena você contribuir em favor à obra de Deus. Você está feliz por isso? Diga amém. Essas são as notícias. Continue orando por nós. Nós abrimos um trabalho também aqui próximo à divisa de São Paulo, a cidade de Iturama, um trabalho que o nosso pastor também ainda não teve a oportunidade de estar lá, eu creio que em breve ele estará, e o trabalho tem crescido, né? Abrimos também agora, há pouco tempo atrás, em União de Minas, próximo, quase a divisa com o estado de São Paulo, e a igreja ela vai crescendo assim, é uma coisa, quando Deus está no negócio, não adianta, não é? A obra de Deus, ela cresce. Meus irmãos, eu quero parar por aqui, pois fui convidado a estar pregando, não sou pregador, eu pastoreio por misericórdia de Deus, mas vamos meditar nesta palavra que nós acabamos de ler, para nós concluir este trabalho. Nós lemos em 1 Samuel, capítulo 4, e o verso de número 21 e 22. Vou ler de novo o verso 22, que diz assim: E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Todos bem sabem que esta arca de Deus, ela foi construída com um propósito. Ela, para a nação de Israel, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Todos sabem que esta arca foi construída através de uma orientação divina a Moisés. Era uma caixa de madeira banhada a ouro, mas que representava para a nação de Israel a glória de Deus, a presença de Deus. Ela representava a presença de Deus, ao ponto de esta arca se tornar um tesouro nacional. Se tornou para Israel um tesouro. Todos amavam, respeitavam a arca da aliança. Mas, por um descuido, a Bíblia nos diz que Israel perde a arca de Deus.
por um descuido, a arca de Deus, ela é levada pelos inimigos de Israel. É uma certa feita, uma guerra contra a nação de Israel, Israel pelejando contra os filisteus. Por um descuido, os filisteus levam a arca da aliança. Levando a arca da aliança para Israel, para o povo de Israel, também era levada a glória de Deus. É tanto que alguém clama dizendo: e disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. A arca de Deus, ela é tomada de Israel, pois aquela arca simbolizava a presença de Deus. E a Bíblia diz que os filisteus levam a arca da aliança e eles colocam no templo de Dagom. E o interessante é que acontece um fato muito interessante, que ao colocar-se a arca da aliança dentro da casa de Dagom, Dagom, que era o deus dos filisteus, diz a Bíblia que pela madrugada, alguém que trabalhava no templo de Dagom se levanta e ele vai até o templo e ele percebe que Dagom estava curvado perante a arca da aliança. E ele vai lá, ajeita Dagom, coloca Dagom no prumo, no jeito, e diz a Bíblia que no outro dia seguinte, pela madrugada, alguém se levanta de volta, vai até o templo e ele percebe que Dagom estava mais uma vez curvado perante a arca da aliança. Só que dessa feita, além de Dagom estar curvado, diz a Bíblia que as suas mãos estavam cortadas, a sua cabeça estava cortada e só restou o tronco de Dagom. E os filisteus ficam assombrados com este feito, e a Bíblia diz que eles não sabem o que fazer com a arca da aliança. A arca da aliança para a nação de Israel, ela simbolizava bênção, proteção, vitória, mas para os filisteus ela se tornou uma maldição, ao ponto do povo ficar assombrado, e eles fazem uma reunião e dizem: o que fazer com a arca da aliança? E alguém diz: vamos devolver a nação de Israel. E eles devolvem a arca da aliança à nação de Israel. Mas a arca, ela não é levada para a cidade religiosa, sagrada, a cidade de Siló. Ela fica na casa de Abinadab, e a Bíblia diz que lá ela fica durante 20 anos. Passa-se o tempo, passa-se 20 anos, e aquele homem é abençoado. E Davi assume o trono de Israel. Ele se torna rei de toda a nação. E quando Davi se torna rei de Israel, aí surge a preocupação. Davi se preocupa em trazer de volta para o meio de Israel a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Olhe bem, eu não vim aqui contar para você essa história, porque eu sei que você já sabe, mas Deus pôs em meu coração uma interrogação: o que simboliza, ou seja, o que a presença de Deus gera na vida de um crente? Sabemos que a arca da aliança, ela gerava à nação de Israel alguns feitos, alguns benefícios. E o que é que a presença de Deus gera na vida da igreja? O que é que a presença de Deus gera na vida de um crente? O que é que a presença de Deus gera na vida de uma família? Aonde Deus está presente, o que é que acontece de fato? Porque muitas vezes dizemos: Deus está aqui, Deus está ali, mas o que é que acontece aonde Deus está? Uma coisa eu aprendi no início da minha fé, lá no estado da Bahia, com meu pastor, que nem sabia ler direito, mas eu lembro que ele dizia assim: aonde Deus está, alguma coisa acontece. Você crê que Deus está aqui esta noite? Esta é uma interrogação. O que gera a presença de Deus? Eu quero que você volte comigo, por favor, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 6. Por favor, eu quero que faça questão que você retorne lá em 2 Samuel, capítulo de número 6. Vamos ler, por favor, um versículo lá em 2 Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 9. 2 Samuel capítulo 6 e versículo 9, que diz assim, vou ler: e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Uma interrogação. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Quando Davi assume o trono de Israel, ele se preocupa em trazer de volta para Israel a arca da aliança. Porque por um descuido, Israel perde a arca da aliança. E pode acontecer
no decorrer da nossa vida espiritual, por um descuido, por um momento, perder a presença de Deus. Mas Davi se preocupa em trazer de volta para o meio de Israel a arca da aliança. E Davi, ele age de uma forma talvez até interessante, porque ele tem uma boa intenção de trazer de volta a arca da aliança. Mas a sua atitude, a maneira de agir foi infantil e lhe trouxe alguns transtornos. Mas o que me chama a atenção é esta interrogação. O que gera a presença de Deus? Eu quero dar uma de pregador famoso, como diz eles por aí. Repita comigo, por favor. Diga assim, o que gera... Eu não ouvi, diga o que gera a presença de Deus. É uma interrogação. O que gera a presença de Deus? Primeiro, eu aprendi nesse texto que a presença de Deus, ela gera assombro. Isso mesmo. Aonde Deus está presente, gera assombro. As pessoas não entendem. Até mesmo nós, muitas vezes, não entendemos o trabalhar de Deus. Aonde Deus está presente, as pessoas, muitas vezes, ficam assombradas sem entender o que está acontecendo. Para eles é loucura, mas Paulo escreve dizendo que para nós é poder de Deus. Aonde Deus está presente, as coisas acontecem. E as pessoas ficam assombradas. É normal, eu me lembro, Deus me faz lembrar, uma certa vez eu estava dirigindo uma igreja em uma certa cidade, e um vizinho da frente, ele morava de frente com o templo. A porta da sua casa, da sala, dava de frente com a porta do templo. Ele se assentava no sofá e nos via assentado na porta, no púlpito da igreja. E um dia ele me chamou muito assombrado e falou assim, olha pastor, o vizinho aqui da esquerda, ele está fazendo uma abaixo-assinado contra a igreja. Ele quer processar a igreja. E ele veio aqui para mim assinar o abaixo-assinado. Só que eu olhei bem para o abaixo-assinado e falei para ele, você está louco? Você está doido? Eu não vou mexer com esse povo não, porque Deus está no meio desse povo e eu não quero ser castigado. E aquilo me chamou muita atenção, porque o incrédulo, ele tem plena consciência que Deus está presente em nosso meio. Enquanto muitos crentes não entenderam ainda. Ele não entendeu que Deus está presente no meio da igreja. E aonde Deus está presente, milagres acontecem. Você não saiu de casa por um acaso. Você veio estar na presença de Deus. Se você veio estar na presença de Deus, eu quero que você levante a sua mão para o alto e dê glória a Ele. Primeiro, a presença de Deus gera assombro. Diga comigo, a presença de Deus gera assombro. Segundo, Deus falou no meu coração esta tarde. Ela gera assombro. Porque se nós formos lá em 2 Samuel, no capítulo 4, quando os filisteus vão pelejar contra Israel, e eles começam a vencer a guerra, e os israelitas saem correndo para a cidade, e eles seguindo os israelitas, quando eles chegam, eles ouvem um barulho. E alguém diz, mas que barulho é esse? Barulho de júbilos, as pessoas cantando, as pessoas vibrando. O que é que está acontecendo? E alguém disse, olha, é porque a arca da aliança está no meio do arraial. E a Bíblia diz que eles ficam assombrados e dizem, o que será de nós? O que será de nós? O Deus que está com este povo fará a mesma coisa que fez com o Egito, com o Faraó. Nós estamos, na minha palavra, estamos acabados. O que será de nós? A arca está no meio deste povo. Deus está no meio deles. Eu venho vos dizer que Deus está conosco. E não adianta Satanás algum. Ele não impedirá a nossa vitória. Ela gera assombro. Segundo, a presença de Deus mal conduzida, ela gera morte. A presença de Deus, ela gera vida, mas ela também gera morte. A Bíblia diz que quando Davi ele vai à busca da Arca da Aliança, ele age de uma forma imprudente. Ele bem sabia, e lendo esse texto, eu falei, mas Deus, parece que o Senhor foi um pouco injusto, porque este moço aqui, ele teve uma boa intenção. Ele percebe que conduzindo a arca de volta, e Davi muito feliz, cantando, todo mundo vibrando, não é? E ele percebe que a arca vai cair. A arca vai cair. Se fosse um de nós, né, talvez também ia segurar a arca. E ele vai segurar a arca. E quando ele coloca a mão na arca da aliança, Deus se ira contra ele. E ele morre.
Falei, mas Deus, como é que pode? Ele foi cuidar da arca. Por que Deus agiu daquela maneira? Porque, como bom israelita e judeu, ele sabia que a arca não poderia ser conduzida por bois e por carroça. Ela deveria ser conduzida pelos levitas, e estava conduzindo a arca da aliança de uma forma errada. Observe que a maneira de tratar a presença de Deus pode gerar morte na vida de alguém. A maneira de conduzir a presença de Deus pode gerar prejuízo na vida de alguém. Mas se você cuidar bem da presença de Deus, eu tenho algo a te dizer, ela vai gerar vida, e vida com abundância na sua vida. Você está entendendo? Diga amém. A arca da aliança, ela também gera vida e abundância. Quando esse fato acontece, a Bíblia diz que Davi fica preocupado, ele fica assustado, porque alguém havia morrido pela sua atitude, e ele diz, eu não vou mais levar a arca da aliança para Jerusalém, eu vou deixá-la aqui. E lá ele percebe que morava alguém próximo, chamado Obed-edom, e ele deixa a arca da aliança na casa de Obed-edom. Passam-se 3 meses, e Deus começa a abençoar a vida de Obed-edom. Olha aqui para mim. Deus começa a abençoar a vida de Obed-edom. E qual foi o segredo da bênção e da prosperidade na família de Obed-edom? Porque a presença de Deus estava em sua casa. O que é que nós aprendemos com isso? Aonde Deus está, haverá abundância e prosperidade, multiplicação, porque este é o prazer de Deus. Diga comigo, a presença de Deus. Se fosse um pregador famoso, você já estava gritando bem alto, né? Vou falar de novo. Diga, a presença de Deus gera testemunho. Porque observe no versículo de número 12, que diz assim: então avisaram a Davi. Alguém ficou sabendo que Obed-edom estava sendo abençoado. Alguém ficou sabendo que Obed-edom estava sendo próspero. Alguém ficou sabendo que a família, que a casa, que a lavoura, que a vida de Obed-edom estava prosperando. E alguém chega até Davi, dá o testemunho e diz, olha Davi, sabe aquele homem, Obed-edom, aquele homem pobre, que você deixou lá a arca da aliança? Sim, ele está sendo abençoado. A sua vida está prosperando. E quando Davi fica sabendo disso, ele fica alegre, animado. Mas então eu vou buscar a arca da aliança para Jerusalém, porque eu também quero ser abençoado. A arca da aliança gerou a vida de Obed-edom, uma vida de prosperidade. Não adianta, meus irmãos, muitas vezes o diabo quer nos parar, e por um descuido, ele até acha que será o nosso fim, mas quando buscamos a presença de Deus, o milagre acontece, não há quem impeça. Aonde Deus está presente, não adianta inimigo, não adianta levantes, não adianta adversários, não adianta pedradas. Aonde Deus está, o milagre da multiplicação, ele é real. Aleluia. E todos ficam sabendo que Obed-edom estava sendo abençoado, porque Deus estava presente naquela casa. Deus estava presente naquela família. Quantas famílias de crentes que não conseguem crescer, que não conseguem prosperar, é crente, tem o cartão de membro, carrega a Bíblia, mas não entendeu que a presença de Deus tem que ser bem conduzida. Como está a presença de Deus na sua casa? De que forma você está tratando a presença de Deus? De que forma você está conduzindo a presença de Deus? Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Esta é uma casa construída para adorar a Deus, mas Deus habita em você. Deus habita na sua vida. Nós somos moradas de Deus. Aleluia. Diga, a presença de Deus gera alegria. E quando Davi retorna para buscar a arca da aliança, agora ele age de uma maneira prudente. Ele age da maneira certa. Ele convida os levitas e ele conduz a arca com muito cuidado.
E o interessante é que a Bíblia diz que quando Davi se aproxima de Jerusalém, ele está salteando de alegria e de prazer. Porque a presença de Deus gera alegria. Olha aqui para mim. Vamos ser sinceros. Eu não posso concordar. Aonde Deus está presente, a tristeza reinar. O desânimo predominar. Não tem como onde Deus está presente, não é? E ninguém sente nada, irmão. Vamos falar a verdade? Eu sei que existe a ética, eu sei que existe, né, o autocontrole, eu sei de tudo isso. Mas aonde Deus está presente, começa a nascer aquele gozo por dentro assim, é ou não é? E quando a gente percebe, já está levantando a mão, já está dando glória a Jesus. Será que tem crente que ainda hoje aqui não deu nem um aleluia ainda? Porque onde está a presença de Deus, ela gera alegria. E eu não estou me referindo, não, pastor, estou alegre por dentro. A alegria por dentro, ela transborda por fora. E como é que ela transborda por fora? Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A presença de Deus, ela produz alegria. E Davi era rei. Ele não estava nem aí se ele era rei. E a Bíblia diz que ele entra em Jerusalém dançando, pulando, salteando, porque a presença de Deus gera alegria. Aonde Deus está, a alegria predomina. Mesmo sem dinheiro no bolso, mesmo doente. Deus me faz lembrar aqui, vocês, alguns devem lembrar, ela já partiu para a eternidade, irmão, me fugiu o nome dela aqui, eu morava lá no Jardim Anavec, uma mulher de cadeira de roda, me fugiu o nome dela. Quantas vezes, Maria Sabina, se eu não me engano, isso mesmo, né? Quantas vezes aquela mulher em cadeira de roda lá, doente, a gente ia visitar para consolar ela, mas pelo contrário, é a gente que saía consolado, porque aquela mulher era cheia de Deus. Deus. Aonde Deus está, a alegria predomina. Aonde Deus está, a alegria transborda. Quando Jesus falou, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, é vida com alegria, transbordante. As pessoas têm que ter prazer de estar perto de nós, porque nós temos a presença de Deus. As pessoas precisam sentir prazer de estar perto de nós. As pessoas precisam sentir prazer de estar aqui dentro, porque aqui dentro a presença de Deus predomina neste ambiente. E ela atrai as pessoas. Ela atrai as pessoas. Domingo, agora passado, eu estive visitando uma moça bem conhecida na cidade, família, 5 meses. Que ela não saía do quarto, deprimida, perdeu 18 quilos. Ela tomava banho numa bacia dentro do quarto, porque ela não ia nem no banheiro. Fazia as necessidades dentro do quarto, porque ela não tinha força nem de ir no banheiro. Uma moça de boa aparência, de boa família, mas deprimida, oprimida. E alguém me convidou e nem me falou que era, nós fomos lá visitar essa moça. Ela não recebia ninguém no quarto dela, e nós começamos a cantar lá na sala. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, qual destino há de ter a tua alma? E ela lá no quarto ouvindo, qual será o futuro teu lar? Aí quando nós entramos, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Ela saiu do quarto. Oramos por aquela moça. Ela caiu demoniada. Jesus, não foi eu não, Jesus expulsou os demônios dela. À noite ela estava no culto. Os braços todos marcados, porque por várias vezes ela tentou se suicidar. Pegou uma gravata, pendurou e tentou se enforcar com uma gravata. 5 meses dentro do quarto. Mas domingo ela estava na frente do altar, aceitando a Jesus como Salvador. Porque a presença de Deus gera alegria no coração do aflito, do amargurado. Eu não sei de que forma você chegou aqui hoje, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está neste ambiente, Deus está neste lugar. Deus pode fazer um milagre em favor da tua vida. Porque a presença de Deus gera alegria e vida com abundância.
Mas a presença de Deus, ela também gera desprezo. Porque quando Deus começa a agir na vida de alguém, sempre vai aparecer alguém para tentar te desprezar, te humilhar, te apontar. Aconteceu com Davi. Quando Davi entra em Jerusalém saltando a própria esposa. Tem vergonha não? Ser um rei? Como é que pode um homem igual você ficar dançando aí no meio do povo? Que coisa feia. Você não tem jeito não. Que coisa feia, homem. Você é rei. Davi falou, porque a presença de Deus também gera convicção. Davi olha para Mical e diz, olha, o Deus que me escolheu, o Deus que me chamou, Ele me escolheu e me chamou, e eu estou salteando na presença dEle. Eu tenho convicção, o Deus que me chamou e me escolheu, é na presença dEle que eu estou salteando de alegria. Eu tenho 5 minutos. Você acredita nessa palavra? Você acredita? Nossa, sem hipocrisia. Você acredita nessa palavra? Você acredita que Deus pode fazer um milagre por você hoje? Você acredita que Deus está aqui entre nós? Que nós estamos aqui marcando, como é que diz? Ponto. Que nós estamos aqui porque é costume de toda quinta-feira, estamos na presença de Deus. Eu vou usar a frase que usava meu pastor, aonde Deus está, alguma coisa acontece, e Deus está aqui. Ele vai curar você, Ele vai abrir porta para você, Ele vai fazer milagre em teu favor, Ele vai tirar essa tristeza da tua alma, e você vai sair daqui, você já está alegre. Venha à frente deste altar. Convido você que crê nesta palavra, eu quero orar por você. Venha aqui à frente. Cadê os músicos aí? Tem alguém? Violão? Venha aqui à frente. Levante, igreja. Quem deseja receber oração, convido você a vir aqui. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, cante, te adoramos, Rei do céu, um pouquinho de retorno para mim aqui, meu filho. Entregamos nosso viver, chore mesmo, Rei dos Reis e Senhor, entregamos, aleluia, nosso viver, aleluia, pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Entregue para Jesus, cante. Em espírito, em verdade, o Espírito Santo, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos
Deus, o pastor nos autorizou. Vamos orar pelos nossos irmãos. Que pudesse impedir o Aleluia. nascer do sol, Oh, a Jesus. esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Oh, querido Deus, Nunca houve no nome de noite Jesus, que pudesse aqui está o teu impedir povo, Senhor. o nascer do sol, A tua palavra e a que fora ministrada e esperança, pregada. e não há Oh Deus, problema nós acreditamos. que possa impedir Nós acreditamos as mãos de plenamente em Jesus tua palavra, pra me que ela é ajudar. martelo, que esmiuça a Haverá penha. milagre Ela é lâmpada para os dentro nossos de pés. mim, Ela é luz vem para o nosso descendo caminho. rio pra Deus, me e dar debaixo desta vida. autoridade, Este nós rio ministramos que o milagre. não Nós nada ministramos cruz, o milagre do no Senhor. nome de Jesus. A porta aberta, Senhor, vai tocando. Vai Haverá tocando. milagre Em nome de Jesus. dentro de Em nome de mim. Jesus. Vem descendo Em nome de Jesus. pra Em nome de me Jesus. dar vida. Em nome de Jesus. Este rio que Em nome de Jesus. não Em nome nada de Jesus. cruz, do lado Aleluia. de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aquilo Vai que alegrando, parecia Senhor. Vai fortalecendo. Vai impossível. renovando, Senhor. Vai renovando o teu povo. Vai Aquilo renovando que as forças, o ânimo. Vai não ter renovando. saída. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Aquilo que Jesus. parecia Oh, aleluia. ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, Deus, em nome de estou Jesus. aqui. Ribalabachalabagas. Aquilo que Oh, parecia aleluia! Adore, adore mesmo! Adore, exalte ao Senhor! Deus está realizando o aquilo milagre ao que teu favor! parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Glória a Jesus. Meus irmãos, podeis assentar. Muito obrigado. Queremos agradecer a todos os amados irmãos que estiveram conosco nesta noite. A congregação do Jardim Santo André, pastor Gersino, Deus abençoe. Todos os seus companheiros também. A igreja do Jardim Santa Adélia, pastor Jomar, Deus abençoe. A cooperação de todos vocês aqui no Templo Central. Eu quero retornar a palavra ao pastor Roberto, o pastor João Messias, para fazer o encerramento do culto. Irmãos, queremos reforçar para os irmãos que sábado próximo é a nossa reunião de obreiros. Então, todos os obreiros que estão aqui, esposa, estão convidados para estar aqui conosco. A nossa primeira, já é a segunda, né? Reunião de obreiro do ano. Mas sábado é a reunião de obreiro. Domingo, temos aqui o Santo Batismo. Aqui nós temos o batismo domingo, o primeiro batismo do ano aqui na sede. E todos estão convidados para estar aqui conosco no nosso batismo aqui no Templo Central. Todo mês tem batismo aqui. E nós, batismo e Santa Ceia. 2 eventos importantes, mais importantes da igreja, Santa Ceia e o nosso Santo Batismo. Então toda a igreja está convidada. Gilvan já apresentou, mas eu quero agradecer mais uma vez o pastor Gersino. Eu estive ontem à noite ali e foi uma bênção.
Foi a continuação da pregação. Nós pregamos lá ontem que quando o sacerdote levava a arca e pisou com as plantas dos pés, por ordem de Deus, através do soldado Josué, quando colocaram as plantas dos pés no Jordão, o Jordão se abriu. A presença de Deus faz o Jordão abrir, irmãos. Aleluia. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas o Jordão não abriu para ele ainda, porque ele não colocou na direção de Deus, as plantas de Deus, as plantas dos pés no Jordão. Glória a Jesus. Um culto abençoado. Fui embora com a minha esposa, abençoado ali do Santo André ontem. A igreja repleta de homens e mulheres, jovens, crianças. Fiquei muito contente de ver, pastor Gersino, ver a cooperação lá ontem. Que Deus continue abençoando os irmãos de Santo André. Também quero agradecer o pastor Jomar, juntamente com a sua esposa, a Vanessa. Glória a Jesus. E a Vitória e a Amandinha que está chegando. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e todos os irmãos. Colocamos em pé e agradecemos o pastor Zé Carlos, juntamente com o Alexandre, vem aqui, Alexandre, nós vamos deixar o senhor orar, e o nosso pastor presidente, pastor Levi Ferreira de Souza, dando para nós a bênção apostólica. E reforçando, irmão, quinta-feira que vem, não fique na tua casa, você que congrega aqui na sede, você que não é da sede, venha juntamente conosco para a noite da vitória. Cada vez que nós saímos da nossa casa e determinado, eu vou buscar a minha bênção, Deus está aqui para dar a tua bênção. Nosso companheiro, irmão Alexandre, presbítero ali, de Cachoeira Dourada. Irmãos, ir lá em Tuiutaba é muito bom, mas em Cachoeira Dourada é bem melhor. Aleluia. Eu tive lá com o pastor Levi, nós já ficamos lá uma noite, né, pastor Levi? Passamos uma noite lá em Cachoeira Dourada, visitando os irmãos, e eu gostei muito de Cachoeira Dourada. E hoje eu conversando com o Alexandre, disse que breve, eu com a irmã Ivete vamos fazer uma visita para ele lá em Cachoeira Dourada. Paz do Senhor para a igreja. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. E a felicidade será maior em receber nossos irmãos lá, né, irmão? Estamos de porta aberta. E eu quero agradecer também nosso pastor presidente, toda a direção desta igreja, irmão. Eles têm cuidado de nós e da obra missionária. E nós estamos muito felizes, amém? Oremos e agradecemos a Deus. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai. Nós te agradecemos, meu Senhor, por tudo que foi pregado aqui esta noite, por esta palavra que tocou o nosso coração, que tocou a nossa alma, meu Deus. Foi um prazer, uma alegria em poder rever nossos irmãos, nossos pastores, ver a nossa igreja, Senhor. Obrigado por esta noite, por nos alimentar com o pão do céu. Obrigado, Senhor, pelas curas, pelos milagres, pelas bênçãos, Senhor. O Senhor mais uma vez nos visitou, porque a sua presença, ela é real, ela é plausível no nosso meio. E conseguimos nos alimentar, entender que o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Nos dá uma boa noite, Senhor, de descanso, de alegria, pois se aproxima a sua volta e a sua igreja se prepara para o grande e glorioso dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida. E todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.